Então, muito boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer a vossa presença e esperar que possamos aproveitar estas horas em que vamos ficar juntos para conversarmos sobre os problemas da política do país e também os problemas da política da região autónoma da Madeira. Eu queria começar por vos falar daquilo que me parece que é hoje o problema principal, aquilo que tem mais atualidade. E queria-me referir à campanha que o Governo tem promovido e desenvolvido contra o Estado Social. Essa campanha do Governo assenta em muitas falsificações e em muitas mentiras. O Estado português não é um Estado gigante, não é um Estado caro, não é um Estado de luxo e não é um Estado ineficaz. Bem pelo contrário. Nos últimos anos, saíram da administração pública mais de 100 mil trabalhadores. A despesa em salários com a administração pública em Portugal está abaixo da média dos países da União Europeia. É 10,4% do PIB em Portugal. Só para terem uma ideia, na Dinamarca são 18,4% do PIB. E, por outro lado, é bom lembrar o que tem sido a contribuição da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde para a qualidade de vida presente e futura dos cidadãos e das cidadãs portugueses. Reparem que a mortalidade infantil em Portugal desceu muitíssimo. Somos dos países em que a mortalidade infantil em todo o mundo é mais baixa. E uma nódoa negra do tempo do regime fascista, o analfabetismo, é hoje uma realidade inexistente praticamente em Portugal. E lembremos também o que seriam hoje muitos portugueses se não tivessem recurso a apoios às prestações sociais. Apesar de esmagadora maioria dos pensionistas e reformados terem uma pensão inferior ao salário mínimo nacional, isso tem sido, apesar das dificuldades de vida desses cidadãos, tem sido um mínimo que lhes tem permitido alguma dignidade de vida. Imaginemos o nosso país, a nossa democracia, a nossa sociedade, sem segurança social, sem escola pública, sem Serviço Nacional de Saúde. Nós temos, ao longo dos anos, apresentado muitas propostas para melhorar, para qualificar, para modernizar, para alargar o Estado Social. Mas nós não confundimos esse esforço que temos feito e que todos devemos fazer para melhorar o Estado Social com as reformas que visam nada menos, nada mais que a sua destruição. Nós não aceitamos que os serviços públicos em Portugal haja uns de primeira categoria para quem os possa pagar e outros de segunda categoria para quem não os possa pagar. Não aceitamos isso. Queremos um Estado democrático, uma democracia social, em que todos contribuam para a despesa através dos seus impostos, naturalmente em função dos rendimentos que têm, mas que todos possam utilizar a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, os apoios sociais, de acordo com as suas necessidades. É assim que nós vemos a modernização da sociedade portuguesa. É mais Estado Social e não menos Estado Social. Nós estamos a mudar de ano. 2012 foi um ano muito difícil, foi um ano terrível. Sabemos porquê. E sabemos o que é que isso significou para milhares e milhares de famílias. Nunca em Portugal houve tanto desempregado, nunca em Portugal houve tanto pobre. Mas, quando olhamos para 2013, ficamos ainda mais preocupados, porque sabemos que a austeridade vai ser ainda mais grave e mais acentuada. Eu bem sei que, na Madeira, esta realidade é a dobrar e que a austeridade é a dobrar. Por um lado, porque os madeirenses, como todos os restantes
portugueses sofrem os efeitos da austeridade imposta pela Troika, pelo governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, mas aqui há, além disso, um segundo resgate que tem trazido, como sabem, e sentem na pele, mais impostos também e também mais aumentos de preços. E, portanto, bem sei que na Madeira a situação é igualmente difícil e terrível para muitas famílias madeirenses. Eu recordo, a propósito disto, que o CDS, na altura do governo Sócrates, quando o governo do Partido Socialista iniciou estas políticas de contenção da despesa pública e de equilíbrio das contas públicas, quando o Partido Socialista avançou com os PECs, também, na altura, houve impostos que aumentaram. Eu queria recordar, porque na Madeira o CDS não diz isso, que na altura o Paulo Portas chamava essas medidas do governo de Sócrates um bombardeamento fiscal. E, no entanto, passados estes anos, agora está no governo, que aumentou como nunca outro governo alguma vez tinha feito, de forma tão brutal, a generalidade dos impostos, sobretudo aqueles que tocam e atingem todos e, em particular, aqueles que vivem dos rendimentos dos seus trabalhos. O CDS é um partido que tem uma dupla face, quando está no governo e quando está na oposição, quando está no continente ou quando está na Madeira. Mas o CDS, que muitos comentadores chamavam o partido dos contribuintes, esqueceu-se depressa dos contribuintes quando chegou ao governo. Todos estes sacrifícios, mais impostos, menos pensões, menos salários, mais cortes nos serviços públicos, têm sido inúteis. Todos estes sacrifícios, a austeridade era apresentada e defendida como o instrumento necessário para baixar o déficit e para baixar a dívida. Nós continuamos com um déficit elevado, o governo não consegue controlar nem o déficit nem as contas públicas e a dívida pública está cada vez maior. Mas já percebemos todos que o governo não está satisfeito, não está saciado e que a Troika e o FMI querem ir um pouco mais longe, ou muito mais longe, melhor dizendo. Nós tínhamos as más notícias à segunda, quarta e sexta da Troika, agora passamos a ter também as más notícias do FMI às terças, quintas e sábados, e durante toda a semana e ao domingo os nossos governantes também se vão encarregando de nos dar sempre más notícias. E as más notícias são mais impostos, agora até sobre o vinho e sobre os produtos artísticos e culturais, e mais cortes nas pensões. Quando o Governo diz que precisa de cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública, está a confessar o falhanço do que fez até hoje, porque supostamente as contas deveriam estar equilibradas, e por outro lado está a dizer que esta austeridade não é suficiente e que é preciso mais. E a austeridade significa fundamentalmente cortar no rendimento e nas remunerações do trabalho, esmagar o valor do trabalho. E esmagar também as remunerações pecuniárias das pensões e das reformas. 4 mil milhões de euros que o Governo não nos diz onde é que vai cortar, mas todos nós já percebemos. Porque o Governo vai cortar onde ainda há despesa para cortar. Serão dezenas de milhares de trabalhadores da função pública que serão despedidos, será a redução dos salários e das pensões e será um corte brutal nos orçamentos da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde, entregando parte importante da prestação de cuidados de saúde e da educação em Portugal ao setor privado. Nós opor-nos-emos com todas as forças a que isso seja feito, porque consideramos que a democracia e a vida das pessoas exigem respeito, exigem decência e que o respeito e a decência começam por salários justos, por pensões dignas e por serviços públicos de qualidade e acessíveis a todos aqueles que o pagam com os seus impostos, como cada um de nós que está aqui nesta sala. Nós temos dito que nos serviços públicos, na escola pública, nos hospitais, mas não confundimos, como já disse e gostava de repetir,
não confundimos o esforço necessário para melhorar esses serviços com aquilo que está anunciado, que é a sua destruição. Nada melhorará sendo destruído, como é evidente. Quando se fecha um serviço de saúde, nada fica melhor. E, sobretudo, quando nos dizem vamos fechar aqui porque o que poupamos permite-nos fazer isto, o que nós vemos é que se fecha, mas não há nada de novo para substituir aquilo que é fechado. Diz o Governo diz Pedro Passos Coelho, que a responsabilidade pela continuação do Governo está apenas nas mãos do próprio Primeiro-Ministro e do seu parceiro de coligação, o Dr. Paulo Portas. Bom, se assim fosse, se a continuação dos governos dependesse exclusivamente da vontade dos governantes, bom, os governos eram eternos. Nós consideramos que este governo, que governa contra os portugueses, contra a esmagadora maioria dos portugueses, e contra o país, contra o desenvolvimento e o progresso do país, é um governo em conflito, é um governo com pés de barro, é um governo que todos os dias se fragiliza e é um governo que há de cair. Eu recordo-me que, na sequência daquela manifestação de 15 de setembro, foi, nas últimas décadas, a maior manifestação que se realizou no país, o governo, que queria, devem estar lembrados daquele episódio da TSU, queria reduzir a remuneração dos trabalhadores e transferir esse dinheiro para os respectivos patrões, o governo perdeu em toda a linha. Perdeu em toda a linha. E também não conseguiu privatizar a TAP. E, portanto, os governos não fazem tudo aquilo que querem fazer, fazem aquilo para o qual têm ainda força política. E este governo perdeu muita força política. E nós acreditamos e confiamos que outras manifestações seguirão, nomeadamente agora, quando vier aí novamente a Troika para obrigar a novos cortes e a mais austeridade, nós confiamos que os portugueses lhe saberão dar a resposta devida e que o governo acabará por cair sem cumprir esta legislatura. Nós não temos a obsessão de deitar abaixo os governos. O que dizemos é que quanto mais tempo este governo governar, mais difícil vai ser recuperar o país e tirar o país da crise. E por isso achamos que já é tarde e que há muitas razões para demitir o governo e que isso já devia ter sido feito por quem o pode fazer, o Presidente da República. Nós, como sabem, defendemos que se o governo for demitido, se o governo cair, deve realizar-se eleições, é assim que é normal, e bater-nos-emos para que, na sequência dessas eleições, a esquerda se possa entender e entender em torno de uma política alternativa e de um governo de esquerda. A política alternativa, nós somos muito claros, mais claros que todos os outros partidos da oposição. Nós dizemos que um governo de esquerda terá que começar por rejeitar o memorando da Troika. E um novo governo tem legitimidade política para não querer continuar com o memorando e para negociar diretamente os juros e a dívida com os credores. Não precisamos da Troika para nada. Nós não aceitamos que, a pretexto das necessidades de financiamento do país, se imponha ao país a governação e políticas que só os governos portugueses devem decidir. Nós não aceitamos essa chantagem. Eu costumo dizer que quando nós recorremos a um banco e pedimos crédito para comprar uma casa, não aceitamos que o banco nos diga de que cor é que vamos pintar as paredes, nem que mobília é que vamos comprar. Somos nós que decidimos. Não é legítimo que a Troika imponha, a pretexto do financiamento, imponha condições que são estritamente da responsabilidade do país que governa. Esta, para nós, é o que distingue e que fará a identidade de um governo de esquerda. E, cortando com a Troika, precisamos fazer mais 3 coisas, também dizemos com toda a transparência e lamentamos que outros não digam. A primeira é, naturalmente, tratar de repor aquilo que os portugueses perderam durante este desvario do memorando da Troika.
os salários, as pensões, o orçamento dos serviços públicos. Naturalmente que um governo tem que repor aquilo que foi tirado aos portugueses e aos pensionistas, aos reformados, aos serviços públicos. É preciso repor o orçamento como ele era, para que as pessoas possam, efetivamente, melhorar o seu nível de vida. E, por outro lado, é preciso, como acho que é evidente, assegurar o controle dos bancos que o Governo agora refinanciou por valores muito superiores ao seu capital. Se um banco tem dificuldades, bom, devem ser os seus acionistas a tratar de superar e ultrapassar essas dificuldades, porque é que há de ser o dinheiro dos contribuintes que é injetado nesses bancos para que os bancos continuem a fazer a especulação que fazem. O último caso, é um caso que todos aqui nesta sala conhecem bem, é o do Banif. O Estado injetou 1.100 milhões de euros no Banif e a gente pergunta, mas porquê que o Governo mete o dinheiro dos contribuintes no Banif e não exige que os acionistas, os donos do Banif, que é um banco privado, cuidem do futuro do banco? Por que razão há de ser o nosso dinheiro? E por que razão é que há dinheiro para meter no Banif, mas não há dinheiro para a escola pública, não há dinheiro para o SNS, não há dinheiro para os pensionistas? Isto é que demonstra que este governo, também é um governo que tem dois pesos e duas medidas. É um governo com facilidades para os mais poderosos e um governo de dificuldades para aqueles que já têm excessivas dificuldades na sua vida. Nós reconhecemos que o Partido Socialista tem vindo a mudar as suas posições. Eu recordo, para ser mais objetivo ainda, que o Partido Socialista não votou contra o Orçamento de 2012, mas já votou contra o Orçamento de 2013. Temos que registar essa evolução, mas temos também que dizer que não chega. Se o Partido Socialista quer incluir e quer ser solução para a esquerda e para um governo de esquerda, o Partido Socialista tem que fazer mais de oposição do que está a fazer. E, sobretudo, tem que, de uma vez por todas, dizer com clareza: este memorando afunda o país, nós queremos um governo e queremos estar num governo que retire o país deste colete de forças que é o memorando da Troika. O Partido Socialista não diz isso, o Partido Socialista continua hesitantemente, enfim, dizendo-se de oposição, mas ao mesmo tempo não querendo rasgar e renunciar ao memorando, e nós, neste contexto, não vemos solução para que o Partido Socialista possa dar uma contribuição útil à esquerda e a um governo de esquerda. É um problema que só o Partido Socialista pode resolver. Nós limitamos a registar que, por este andar da carruagem, o Partido Socialista foge mais da esquerda do que se aproxima da esquerda. A nossa disponibilidade é completa para um governo de esquerda, desde que seja um governo construído a partir de uma política que seja muito diferente, que seja, eu até quase poderia dizer, o contrário daquela que está no memorando da Troika. Temos toda a disponibilidade para nos entendermos com outros partidos de esquerda. Como, aliás, temos também aqui no Funchal. Nós, Bloco de Esquerda, participámos e subscrevemos o Pacto para a Democracia. É um pacto em que o Bloco de Esquerda está com muitos outros partidos. Não estamos arrependidos e esperamos que dessa convergência possa resultar uma candidatura que tenha possibilidades de disputar a Câmara Municipal do Funchal. Isso seria muito importante num período em que é evidente que o jardinismo está no seu estertor, está nos seus últimos dias, e a derrota do PSD e de Alberto João Jardim nas próximas eleições municipais no Funchal e noutras câmaras aqui da região autónoma seria, digamos, um passo muito significativo para que rapidamente o jardinismo passe à história. Nós somos coerentes. Outros, como é o caso do CDS, entraram para o pacto por oportunismo
e também por oportunismo acabaram de sair do pacto. Não estranhamos, porque, como disse, o CDS é um partido de duas caras. Diz uma coisa no continente e outra na Madeira, diz uma coisa quando está na oposição, diz outra quando está no governo. E a propósito disso, portanto, nós gostaria de dizer que o Bloco de Esquerda, a direção nacional do Bloco de Esquerda, apoiam os esforços de diálogo, de convergência, de ação comum que os bloquistas da Madeira têm desenvolvido para que seja possível dar corpo a uma boa candidatura no Funchal, uma candidatura consistente e uma candidatura com capacidade para disputar as eleições na Câmara Municipal do Funchal. Seria muito importante. As únicas condições que pomos são, obviamente, a que o programa seja um programa que sirva a população do Funchal e que os candidatos sejam candidatos que, por um lado, sejam coerentes com esse programa e que deem garantias, como tal, de concretizarem, quando eleitos, esse mesmo programa. Queria terminar dizendo o seguinte. Está agora em discussão a lei das finanças regionais. É mais um instrumento que o governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas recorre para, em nome da redução da despesa pública, continuar uma obra de destruição, quer do poder local, democrático, quer do poder e das autonomias regionais. Nós, como sabem, somos uma voz coerente, combativa, determinada na denúncia e no combate ao jardinismo e aos desvarios de Alberto João Jardim e às despesas inúteis, ao despesismo que caracterizou muitos mandatos e a governação de Alberto João Jardim. Mas nós não confundimos o combate ao despesismo inútil, que serve apenas para financiar os seus amigos e os amigos do seu partido, nós não confundimos esse despesismo com a tentativa que está em curso de retirar meios financeiros, de desviar e de transferir menos fundos, de reduzir as responsabilidades que o Estado português tem com a região autónoma da Madeira e de comprometer também a autonomia regional. Nós não aceitamos isso. Não confundimos uma coisa com outra. Nós achamos que Alberto João Jardim tem conduzido mal o seu governo, tem feito obras que são, no fundamental, para além da discutível utilidade que muitas delas não têm, são obras que fundamentalmente servem para alimentar grupos financeiros e económicos que vivem e vegetam em torno do Governo Regional e do PSD local e também do PSD nacional. Mas uma coisa é combatermos isso. Outra coisa é exigir contas transparentes, contas limpas, contas certas, contas transparentes. Nós nunca renunciaremos a este combate pela transparência, pela clareza das contas na Madeira. Mas não confundimos isso com a redução das responsabilidades financeiras do Estado português com a região autónoma da Madeira e muito menos com qualquer tentativa do Governo Central de beliscar a autonomia da região autónoma da Madeira. Não